Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 743, volume do histórico. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 743, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Vão se transformar para a categoria de bicho irracional, de 2 pés, de 4 pés. E por serem do eixo da terra, vão correr toda a hierarquia dos Exus. Depois de correr toda a hierarquia dos Exus, vão espetar esses materialistas com o garfão na mão, para que eles deixem de ser materialistas e não pense que a vida é nascer, sofrer e morrer. E a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que estão aí, esses assaltos à mão armada, esses assaltos a bancos e essa porção de desastres que vem correndo em todo mundo, que vem ocorrendo em todo mundo. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensador perdeu o direito de viver porque terminou a fase do pensamento em 1935. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E por viver artificialmente, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas 3 energias. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a classe do animal irracional. E se são ferozes, e se são bravios, é porque são feitos pela energia magnética. E vão ser bichos de 4 pés e de 2 pés. E vão se transformar em verdadeiros Exus, para espetar com garfão na mão esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, e a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza aperfeiçoando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza aperfeiçoando a humanidade para depois de toda a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do 3º milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios,
Aí está a fase racional, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E ainda assim mesmo, para voltar ao mundo racional, tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo. Está acontecendo esses desastres todos porque o pensador perdeu o direito de viver. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, está acontecendo porque o pensador perdeu o direito de viver. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos sendo liquidados. Tanto assim que vão passar a transitar pelo espaço, porque a vida da matéria está no fim, vai se acabar, porque vão todos transitar pelo espaço, porque o mundo está no seu fim. E no raciocínio está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos, os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Se a fraternidade existisse, não existia fome no mundo. A fome no mundo é porque não existe a fraternidade verdadeira, que é não desejar ao próximo aquilo que não quer para si mesmo. O mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência, porque está tudo muito caro. A inflação está levando o país a nada. E o mundo está no seu fim. E essa deformação racional, que ninguém sabe por que assim é, o porquê de todos assim são, para onde irão? Para onde irão? Irão para as classes inferiores. E de onde são? São do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, e saber como voltar para ela. Mas tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Depois que desenvolver o seu raciocínio, é que vão ser uns corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza, depois que desenvolver o seu raciocínio. O mundo está atravessando horas negras, horas amargas, porque tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Se ele não avisa ao pensador, o que vai acontecer com ele? E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando toda a humanidade
para depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores. E é por isso que o pensamento foi feito, e aí está o desacerto do pensamento, porque está levando uma chuva de pau da energia elétrica. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Quantos têm viajado de trem, de automóvel, de ônibus, de navio, e acontece uma infinidade de desastres? Tudo porque o pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores, porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso está aí essa mortandade no mundo inteiro. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E vem a natureza preparando toda a humanidade para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltar ao mundo racional. E muitos já estão com o pensamento seco. Seca o pensamento, seca o sentimento. E muitos já não sabem mais o que fazem. E muitos, com o pensamento enfraquecido, dão para o tóxico. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional por serem de raça racional. Vão se transformar em animal de 2 pés, de 4 pés. E muitos terremotos, e muitos vulcões, e muitos tufões, e muitos tornados, tudo porque mudou a natureza, mudou de fase e mudou o seu comportamento. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. O mundo está transtornado porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Na América do Norte, o frio de matar, a chuva de geada, tudo porque a natureza mudou de fase. E mudou o seu comportamento e os ventos que não cessam, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E o mundo está um horror, apavorando a humanidade. Tudo caro demais, aumenta tudo todos os dias, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E aí está a falência do pensamento, a inflação aumentando a cada dia mais. A inflação não cessa. E vários governos pedindo empréstimos aos judeus americanos, e os judeus estão ansiosos por essa dívida seja paga. Que essa dívida seja paga. E no Kuwait, ninguém paga escola, ninguém paga imposto, porque ninguém tem moradia, todos têm casa e comida.
sustentado pelo petróleo. O petróleo é o rei do Kuwait e tem uma infinidade de sheik no Kuwait. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de bicho irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Vão se transformar para bicho de 2 pés e bicho de 4 pés. Depois vão voltar a ser Exu, porque todos são filhos do eixo da terra, são Exus. E vão espetar esses materialistas para deixarem de pensar e passarem a raciocinar. Pensam que é nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E depois que toda a humanidade estiver com o raciocínio desenvolvido, é que podem voltar ao seu estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E essa bicharada é feita pela energia magnética. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a vida do animal irracional. E como são feitos pela energia magnética, são ferozes, como um bicho de 2 pés, como um bicho de 4 pés, são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza, que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de bem preparados, desenvolver o seu raciocínio na cultura racional e voltar para o seu estado natural, que é no princípio, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do 3º milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas, para voltar para o mundo racional, tem que estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. Depois que desenvolver o seu raciocínio, voltar para o mundo racional. Serão os corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois, todos têm que desenvolver o raciocínio na cultura racional para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de vida eterna, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E todos vivem iludidos com a vida. Pensa que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Só que não há mortes no mundo racional, porque são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Se existisse a verdadeira fraternidade, não existiria fome no mundo, porque a verdadeira fraternidade diz: não faça ao próximo aquilo que não queira para si mesmo. Só no mundo racional é que existe a verdadeira fraternidade, a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade,
e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E vivem uns desconfiados uns dos outros, porque ninguém tem confiança em ninguém, porque a discórdia não deixa. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. No Kuwait, ninguém paga escola, ninguém paga imposto, porque ninguém tem casa alugada. Ninguém paga imposto territorial. Comem às custas do petróleo e às custas dos beduínos. Os beduínos usam uma carapuça de pano com uma faixa escura de qualquer cor. E aqui no Brasil paga-se imposto predial, paga-se imposto territorial, paga-se imposto de tudo. O mundo está passando por horas difíceis porque a inflação está aí, comendo o dinheiro de todos. Ninguém pode mais fazer empréstimos nos bancos, porque ninguém pode pagar os juros. E mesmo que esse mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, está no seu fim. A vida no Kuwait, lá não há greves de coisa nenhuma. E aqui no Brasil, há greves constantes. Fazem greves por tudo que acham que não está direito. As greves aqui são constantes. E no Kuwait não existe greve. Isso em uma parte do Kuwait. Existe todos em harmonia. É um país, bem dizer, racional. O mundo está passando por horas difíceis, por horas que ninguém aguenta mais o preço que está a vida. Com os comestíveis estão muito caros. Os comestíveis estão muito caros. E muita gente quer comprar uma cesta grande de Natal, mas não tem dinheiro para comprar, porque o salário não dá. O mundo ocidental está passando por horas difíceis, está passando por horas negras, porque sem dinheiro ninguém pode viver. E a fase do pensamento terminou em 1935. É por isso que aí estão essa infinidade de desastres. E o terrorismo não cessa no mundo inteiro. Quando não é em uma nação, é em outra nação. E ninguém é responsável. O mundo está passando por uma crise violenta. Ninguém pode ganhar salário mínimo, pois não dá para comer, não dá para nada, porque o mundo está passando por uma crise muito forte. O pensamento não foi feito para acertar, por isso que todos estão levando uma chuva de pau. O pensamento não foi feito para acertar, e a natureza está dando uma chuva de pau nos pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar através dos livros Universo em Desencanto. Todos têm que raciocinar, porque o pensamento não foi feito para acertar. A continuação dessas mensagens se encontra no 744, volume do Histórico.